Bom, pessoal, encerrando então a parte de ligações, estudando um pouco de ligação metálica. Geralmente, quando você vai estudar ligação metálica, você toma um susto, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo aquilo que a gente estudou na ligação covalente, a ideia de você ter que aprender a montar estrutura, fórmula de Lewis, enfim. Aqui não. O modelo para entender ligação metálica, para nós no vestibular, ele tem um propósito. Por que eu estudo ligação metálica? Porque eu preciso explicar alguns comportamentos dos metais, né? Por exemplo, né, quando a gente fala em metal, não tem como deixar de lado a ideia da condução elétrica, né? Não só a condução elétrica, mas a condução térmica, né? Os metais também são caracterizados por bons condutores de calor. Então, a gente vai buscar o entendimento, né, uma teoria que tente justificar essa situação, né? Os metais apresentam brilho característico, né, aquele que a gente chama de brilho metálico. Tem a questão da maleabilidade, da ductibilidade, que são a capacidade que o metal tem de ser moldável, de maneira geral, né? Beleza? E aí depois a gente, num outro momento, a gente vai falar muito da questão da oxidação dos metais. Só que aí já entrando na eletroquímica, né? Por que sei lá, o magnésio oxida mais fácil que o ferro, que oxida mais fácil que o ouro, falar de potencial. Então, a discussão de metal, vai ficar acompanhando a gente em alguns momentos, tá? Bom, vamos começar então mostrando, talvez você já tenha ouvido essa expressão em cursinho, em aulas presenciais, aquela ideia do mar de elétron, né? Para explicar a condução elétrica de um metal, a gente vai fazer a coisa de duas formas diferentes. Eu vou mostrar uma teoria mais clássica, né, que é a teoria que está nas apostilas, no livro, e depois eu vou fazer um comentário como é que a mecânica quântica explica a ligação metálica. Vocês vão ver que é bem interessante. A ideia de que por que metal conduz, qual que é a diferença entre um isolante, um condutor e um semicondutor. Então, eu acho que vai ser legal esse contraponto de teoria. Bom, o que a teoria clássica de ligação metálica diz? Os metais, eles têm uma estrutura. Deixa eu colocar aqui algumas figuras, ó. Aqui tem várias fotos querendo dizer meio que a mesma coisa, né? Aqui nós temos um cristal de prata, que pode ser enxergado assim, né? Tipo um desenho simples, ou numa perspectiva tridimensional. O que acontece na estrutura de um metal? Vamos considerar um metal no estado sólido, que aí fica até bem fácil da gente conceber essa ideia. Os metais, eles têm uma característica, via de regra, de terem elétrons muito fáceis de serem perdidos, né? Uma das coisas que caracterizava o metal lá na parte de propriedade periódica é a baixa energia de ionização. A baixa energia de ionização indica que os elementos têm facilidade de perder elétron. Quando a gente estuda ligação iônica e ligação covalente, a gente vai muito naquele senso de que, bom, uma ligação iônica ocorre porque você tem um átomo de alta eletronegatividade e um elemento, que é o não metal, e o elemento doador de elétron, que é o cátion. Então, quando os dois se aproximam, ocorre uma transferência. Um cara fica positivo, o que perdeu elétron, e o outro que ganhou fica negativo. Pois bem, na covalente já é diferente. Não, na covalente é assim, olha, os dois são ametais. Os dois querem receber elétrons. Tem afinidade eletrônica alta. Então, a natureza indica que há um compartilhamento. Como é que a natureza resolveria o problema de unir átomos que querem perder elétrons? A proposta é a seguinte: cada átomo que perde um elétron, que é um metal, se torna um cátion. Então, se vocês observarem aqui no desenho, peraí, deixa eu usar a caneta que fica mais fácil. Se vocês olharem aqui no desenho, você tem uma eletrosfera do átomo de prata,
só que o átomo está representado com uma carga positiva. Tá? O mais um. Para quem não lembra, mais um é a carga da prata, né? Quando a prata perde elétron, ela fica com NOx com a carga mais um. Cadê esse elétron, na verdade? A proposta da teoria é que esse elétron estaria aleatoriamente orbitando em torno dos átomos. Tá? Dan, é uma espécie de compartilhamento? Não. Não é um compartilhamento, porque a ideia de compartilhamento pressupõe que dois átomos estão, entre aspas, dividindo os elétrons. Aqui a gente não pode chamar de compartilhamento, porque esse elétron ele fica disperso numa região em volta dos núcleos. Então, qual que é a teoria mais aceita para enxergar um metal? O metal seria uma estrutura com vários átomos positivamente carregados, tá? Porque já perderam seus elétrons. Então, cada pratinha dessa perdeu um elétron. E esses elétrons formariam... Aí isso é uma coisa minha, tá? Que eu usava para imaginar. Os elétrons formam uma espécie de pasta em volta. Né? Uma ideia de que os núcleos estariam positivos, ali os átomos, na verdade, e uma pasta que seria um mar de elétrons. Por que a gente usa o termo mar, né? Fazendo meio que uma metáfora? Porque a ideia de mar pressupõe que essa estrutura não é parada. Esses elétrons ficam fazendo isso, ó. Né? E aí você fala assim, Dan, eles ficam fazendo isso de acordo com o quê? Por conta da atração dos núcleos. Então o elétron é atraído por um núcleo, mas aí ele chega perto do núcleo, o átomo quer perder, e aí ele fica meio que vagando. E essa teoria ela foi aceita por quê? Porque ela explica de maneira bem satisfatória por que o metal conduz eletricidade. Então, esse desenho aqui, ó, desse lado, ele mostraria de uma forma um pouquinho mais elaborada a ideia. Então, cada bolotinha pequena dessa aqui seria um elétronzinho. Tá? Cada bolotinha dessa seria um elétronzinho. E as bolotinhas maiores seriam os núcleos atômicos. É claro que isso está fora de escala, né? Porque o núcleo é bem pequenininho. Então, vocês imaginem os núcleos bem pequenininhos e aí em volta deles um monte de elétrons circulando. Tá? Qual que seria a ideia? Quando a gente coloca um metal na tomada, né, um condutor, um fio de cobre, qualquer coisa que você coloque na tomada, o que a tomada faz para fazer o condutor conduzir? A tomada estabelece um campo elétrico. Então vocês imaginem, por exemplo, que eu tenho uma tomada. Opa, peraí, perdão, gente. Deixa eu me apoiar aqui. A primeira aula da semana ela é meio estranha porque eu fico com a mão meio estranha. Então aqui imagina uma tomada, tá, com os dois buraquinhos. Um buraquinho é um polo positivo, o outro buraquinho é o polo negativo da tomada. Quando você liga uma coisa na tomada, você estabelece nessa coisa um campo elétrico. Então vamos imaginar, por exemplo, uma corrente contínua, onde aqui seria o polo positivo e aqui seria o polo negativo. Né? Como esses elétrons estariam soltos, a esmo, a partir do momento que você estabelece no condutor um campo elétrico, os elétrons passam a migrar na direção do campo. Né? Na verdade, na direção, mas no sentido oposto, né? Porque eu não sei se vocês lembram um pouquinho de eletrostática. Como é que a gente representaria o vetor campo elétrico nesse condutor de prata, gente? Como é que seria o vetor campo elétrico quando eu ligo na tomada? Eu não vou falar tomada porque está um pouco errado, vai. Faz de conta que é um gerador de corrente contínua. Né? Vocês lembram como é que a gente desenha o campo? O campo é um vetor, o vetor campo elétrico, ele é sempre estabelecido a partir da carga positiva na direção da negativa, no sentido da negativa. Então isso aqui é o campo elétrico. Ó. Quem é que gera esse campo? A bateria. A bateria. Né? E os elétrons migrariam pelo campo. E aí você começa a entender, por exemplo, alguns efeitos bem interessantes da corrente elétrica, que são, por exemplo, o efeito Joule. Não é mesmo? Quando a corrente percorre um fio, ele esquenta. Né? Como é que essa teoria explica isso? Simples. Os elétrons vão migrando, não é mesmo? Vão migrando, migrando, migrando. Só que à medida que eles vão migrando, eles vão atritando, vai havendo uma interação ali.
E esse atrito na estrutura da matéria geraria o calor, né? Na medida em que as cargas vão se deslocando na direção do campo. Tudo bem? E aí entra o conceito, vê como é interessante você fazer uma ponte com a física, né? Entra o conceito de resistência elétrica, né? Alguns materiais, alguns metais oferecem mais resistência do que outros. Isso vai depender do tipo de cristal. Sim, porque isso estava faltando falar também, né? Essa estrutura é um cristal metálico. Cristal metálico. Gente, cristal não tem molécula, não tem estrutura molecular. O cristal é simplesmente um arranjo tridimensional onde os átomos estão dispostos. Agora, para pensar um pouco. Não sei se vocês vão lembrar. Quando a gente teve aula de ligação iônica, vocês lembram que eu dizia que aquela fórmula não podia ser chamada de fórmula molecular? Por que ela não era molecular? Porque a fórmula do íon, ela representa a proporção de cátion e ânion dentro do cristal. Então, por exemplo, quando você escreve Cl2, sólido, o que você está imaginando? É um cristal formado por cálcio e cloro na proporção de 1:2. Isso aqui é chamado de íon fórmula. Certo? Lá na ligação iônica. Na ligação metálica, como é que eu vou representar um metal, um cristal metálico? Por exemplo, imagina que esse cristal seja um cristal de prata. Como é que você vai representar ele? Ag. Ag. Ah, se esse cristal for um cristal de cobre, tá bom, Cu. Se for um cristal de ferro, então Fe. Né? Uma coisa que causa uma certa confusão para vários alunos, tá? Eu arriscaria dizer que todo aluno já teve um dia esse problema. Eu me incluo nisso, tá? Que é o seguinte, quando eu olhava para isso no cursinho, eu achava que isso era um gás nobre. Eu falava, não é possível, como é que pode representar prata sozinha, cobre sozinho, ferro, se eles não são gases nobres? O problema não é esse. O problema é que a prata, quando ela está na forma de metal, ela está combinada com várias outras pratas, formando uma estrutura de prata. Então não tem por que escrever Ag2. Porque se eu escrevo Ag2, o que dá a entender? Que são 2 átomos de prata por molécula. Mas não é verdade. Então, cuidado, porque isso vai aparecer muito na parte de eletroquímica. Né? Metal, quando ele é obtido na forma pura, ele é escrito desse jeito, como se ele fosse um gás nobre. No entanto, a gente sabe que não é, tá? É uma estrutura metálica, ok? Os metais, aí eu vou fazer só esse comentário breve para não misturar muitos assuntos. Os metais na natureza, mas essa informação é muito importante, eles podem aparecer de 2 maneiras, no que diz respeito à carga. Quando o metal está na forma metálica, ele apresenta todas aquelas propriedades que daqui a pouco eu vou listar para vocês. Né? Então você pega um pedaço de ouro, deixa eu ver se tem uma fotinha aqui. Aqui, ó. Esses metais aqui, que tem brilho, né? Alguns são mais moles do que outros. Por exemplo, o ouro é um metal bem mole. Tá? A ponto de que na confecção de joias e de coisas em geral de ouro, né? Tem peças de micropeças de ouro, uma série de revestimentos, por exemplo, até na estação espacial você tem algumas coisas de ouro ali, pelo menos revestidas para não oxidar, né? Essa forma do metal, a gente diz que é a forma nativa. Nativa. Quando o metal está na forma nativa, ele está desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó, macroscopicamente falando, né? Então isso é a visão macro. Aqui são as propriedades, ó. Sólido na temperatura ambiente, exceto o mercúrio, mas também que se abaixar um pouquinho a temperatura dele, vai acho que é menos 30, se não me engano, ele congela. Bons condutores elétricos e térmicos, por isso que as panelas são feitas de metal, né? Embora exista panela refratária de vidro e tal. Altos pontos de fusão e ebulição, aqui eu vou fazer uma observação. Alto, mas não chega perto do iônico, tá? Por exemplo, tem iônico que funde a 3.000. Tá? O metal que tem maior ponto de fusão é o tungstênio,
que era o metal antigamente usado para fazer os filamentos de lâmpada, aquelas lâmpadas antigas, bem antigas, né, que esquentavam pra caramba, tá? Apresentam-se na forma de cristais, que aqui é o que eu estava querendo falar, ó. Isso aqui é a forma nativa do metal. Forma nativa. Para quem talvez lembre do que eu vou falar agora, é quando a gente diz que ele tem NOx zero. A carga dele é zero. Esse metal, ele tem valor comercial. Tá? Porque ele tem essas propriedades que vocês estão vendo aí. Tá? Quando é que o metal não está na forma nativa? Quando ele está na forma de cátion. Então, por exemplo, o cobre, ele pode estar na forma de 2, cobre 2. Só que aí ele muda totalmente o aspecto. Por exemplo, o cobre, ele tem essa cor característica aqui, ó. O cobre 2 é o cobre esverdeado da Estátua da Liberdade, tá? Esse metal na forma de cátion não tem nada a ver com isso aqui que vocês estão vendo, tá? Com isso aqui. Por exemplo, o cobre 2 você vai encontrar na forma de um sal, sulfato de cobre, por exemplo, tá? O sulfato de cobre, por exemplo, ele é utilizado em piscina como antifúngico. O cobre, ele é bacteriostático, ele mata fungo, mata uma porrada de bichinho, um monte de micro-organismo. Então o pessoal usa em tratamento de água. E ele dá uma. E o cobre 2, né? Ele é da forma azulada. E ele dá aquela coloração também, dá um realce mais azulado na piscina, fica mais bonita. Tá? Aquele cobre ali é o cobre cátion, beleza? Ok até aqui, gente? Se vocês quiserem tirar print desse slide, eu volto no outro aqui na sequência. Qualquer coisa pode perguntar aí, tá? Precisa comentar alguma coisa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da teoria que a mecânica quântica usa para poder explicar o comportamento dos metais, né? A física, ela classifica os metais, os compostos de maneira geral, né? Os elementos de maneira geral, em condutores, isolantes e semicondutores, tá? Aqui mais uma vez a gente vê a importância da mecânica quântica, essa ciência, essa área, né, da química e da física tão estranha, tão difícil de entender e tão difícil até de aceitar, né? E no entanto a gente usa essa teoria para poder aplicar em tecnologia, né? O desenvolvimento, por exemplo, de materiais semicondutores, gente, ele é fundamental para a informática, para o desenvolvimento de processadores cada vez mais potentes, né? Apesar da gente já estar chegando no limite físico dos materiais, né? Tem o primeiro? Tem sim. Aqui. Já voltei. Então, assim, qual que é a ideia? Vocês lembram que na mecânica quântica a proposta é atribuir ao elétron um caráter ondulatório, não é? E esse caráter ondulatório, ele, vamos dizer assim, é traduzido na forma de uma equação de onda. Tá. Essa equação de onda, por sua vez, vai revelar aquela ideia de que cada elétron tem uma característica quantizada. Quer dizer, ele tem um conjunto de propriedades que só pode assumir determinados valores. Então a energia é quantizada. Tanto é que essa ideia de quantização, gente, ela começa onde? Lá no Bohr. Com a ideia de transição quantizada, não é mesmo? Muito bem. Qual é o problema? Vamos imaginar agora um átomo de metal com seus elétrons, cada um lá com seu nível de energia. Um outro átomo de metal com seus elétrons, com seus níveis de energia. E vários outros átomos de metal formando uma estrutura cristalina. Na estrutura cristalina, os átomos estão bem próximos, ok? O que a mecânica quântica propõe? Que quando os átomos se aproximam, os elétrons, ou melhor, os níveis de energia dos elétrons começam a interagir. Então imagina lá o elétron 2p3 interagindo de um átomo interagindo com 2p3 do outro, né? Imagina vários níveis de energia se aproximando e esses níveis começam a se perturbar todos eles entre si. A mecânica quântica propõe que dessa perturbação surge 3 categorias de coisas.
No caso, a gente está discutindo os metais, né? Os metais seriam condutores. O que acontece? Quando esses níveis de energia se interagem, criam-se dois grandes níveis de energia. Então, a estrutura de um cristal não teria átomos com seus elétrons em níveis de energia, não. A estrutura de um metal teria basicamente um monte de elétrons em dois níveis de energia. Um nível de energia baixo, que estariam os elétrons responsáveis pela ligação metálica propriamente dita. São os elétrons mais estáveis do átomo, tá? Essa parte é chamada de banda de valência. Só que existe acima da banda de valência uma segunda banda onde existem elétrons extremamente energéticos, que são os elétrons que podem se movimentar no metal, a banda de condução. Né? É dessa banda de condução, inclusive, que o Einstein propõe que saiam os elétrons do efeito fotoelétrico. Né? Quando você joga luz em alguns metais, essa luz ela provoca a perda de elétrons pelo metal. E a mecânica quântica vem confirmar isso, dizendo, olha, realmente tem sentido, por quê? Porque essa banda de condução é uma banda tão energética que ela pode ser excitada com algum fóton. Até um fóton pode excitar em alguns átomos. Tá? Que acontece? Existe uma diferença entre a banda de valência e a banda de condução. Tá? Como que funcionaria essa diferença? Nos condutores, essa diferença é relativamente pequena. Então, por exemplo, quando você põe um metal no campo elétrico, a própria energia do campo elétrico pega os elétrons da banda de valência e joga para cima. Tá? Essa banda de condução, gente, ela só funciona quando o átomo quando o elétron está no campo elétrico, quando o átomo está no campo elétrico. Por isso que o metal ele só conduz eletricidade se você colocar ele na tomada. Né? Então os elétrons estão ali, eles estão aqui, ó. Tá? Então tem uma energiazinha alta. Só que a energia de todo mundo é praticamente igual. Quando você liga o metal na tomada, esses elétrons sobem. E ali eles começam a migrar no campo. Tá? Numa substância, num material isolante, essa diferença aqui é inviável para acontecer. Os isolantes eles não têm bandas de condução que sejam suficientemente energéticas para conseguir promover condução. Então, por exemplo, a borracha. Os elétrons da borracha, eles ficam presos numa camada de valência e para você conseguir fazer isso aqui, conduzir corrente, a energia é fora do normal. Né? Vamos lembrar que todo material pode conduzir corrente, até o ar pode conduzir corrente. Então, a proposta da mecânica quântica é dizer o seguinte, olha, num condutor, esse gap aqui é muito pequeno. É muito pequeno. Tá? Mas quando ele ocorre, esses elétrons são facilmente movimentados. Tá? Num isolante, esse gap é muito grande. É praticamente inviável. Um semicondutor seria um material onde existe um gap relativamente pequeno, ou seja, seria fácil de você colocar os elétrons nessa banda de condução, porém, a banda de condução ela não é tão energética. Ela não é tão... os elétrons não ficam tão excitados. Então você consegue até promover os elétrons, né? Tem até lá uns termos que não vem muito ao caso, que a gente fala que os elétrons são promovidos para a banda de condução. Quando você liga o negócio, você dá energia para o sistema, eles sobem. Só que esses elétrons não conseguem se movimentar com tanta facilidade porque eles não têm muita energia, tá? Beleza. Por que eu fiz questão de colocar esse slide? Não é a teoria que a gente usa mais no ensino médio, né, para falar de teoria de valência, porque isso é tudo mais complexo, mas se você um dia ler em algum texto, em algum exercício, a banda de condução é uma explicação da mecânica quântica para esse processo, tá? Perguntas? Dúvidas? Vamos ler junto só para a gente encerrar essa discussão, então? Esse texto aqui do lado, ó. Os elétrons de cada átomo,
em um sólido estão sujeitos à interação com os átomos vizinhos. Faz sentido. Ao aproximarmos um átomo isolado a outros, os níveis de energia de cada um desses átomos são perturbados pela presença do vizinho. Pois o princípio da exclusão de Pauli, olha que interessante isso, não permite que ocupem níveis de energia iguais. O que isso quer dizer, né? Quando os elétrons vão se aproximando, é mais ou menos assim, né? Vamos fazer um exemplo meio lúdico. O elétron vai se aproximando do outro, mas um olha para o outro e fala, opa, você é um elétron 2p3? Eu também sou um elétron 2p3. Nós não podemos existir aqui juntos. Então, imediatamente, o que acontece é que essa perturbação começa a criar níveis de energia mais altos para elétrons mais excitados. Por quê? Porque os elétrons vão se encaixando onde dá. Ah, olha, um vai ficar aqui, o outro vai subir a energia. O outro vai subir a energia. À medida que os átomos vão subindo a energia, aqueles degraus de energia que o Bohr falava começam a ficar cada vez menores. Quer dizer, a energia vai ficando quase que contínua. À medida que ela vai ficando mais alta, a diferença entre os níveis vai ficando quase zero. Então os elétrons ficam ali, soltos, tá? Olha o que ele fala, se aproximarmos um grande número de átomos, teremos um grande número de níveis de energia próximos uns dos outros, formando uma banda. Banda por quê? Porque agora não é mais só um valor de energia permitido, né? É um espectro de energia, como se fosse um arco-íris de energia. Parafraseando a nossa Xuxa. Vou pintar um arco-íris de energia. Claro que você vai pintar um arco-íris de energia, porque o arco-íris é de energia. Tá? Beleza. Se quiserem tirar print aqui. Aqui a gente revendo as propriedades dos metais. Tá? Tem aquela questãozinha das ligas metálicas, né? Bronze, cobre, latão, mas à medida que esse assunto vai surgindo, a gente vai comentando. Não vou perder muito tempo com isso, não, tá bom? E aí, gente, para encerrar, um quadrinho que, pelo amor de Deus, dá até vergonha de olhar para esse quadrinho, diante de tudo que a gente falou, né? Mas, só para dizer assim, olha, encerramos a parte de ligações, a parte de teoria das ligações. Tá? Eu coloquei aqui um quadro comparativo entre as três ligações, os átomos envolvidos e, digamos assim, uma frase que resume o que eu sou. Né? Então, ligação iônica ocorre entre metal e ametal. Né? Eu acho que assim, o mais interessante dessa tabela é você olhar para ela agora e saber explicar coisa por coisa. Né? Porque a gente vê essas tabelas em aula, resumo, tudo quanto é lugar. Essa tabela ela precisa ser explicada. Então, por exemplo, por que uma ligação iônica é feita entre metal e ametal? Como ela é uma ligação onde envolve troca de elétrons, eu tenho que ter um átomo positivo, o doador de elétron metal, atraindo o negativo. Qual é a força que rege a ligação iônica? É uma atração eletrostática. Né? Lei de Coulomb, carga positiva atraindo carga negativa, todo aquele papo. A ligação covalente ocorre entre os ametais. Né? Daqui a gente tem a ideia de compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento pode ser feito de maneira simples ou coordenada, pode ser feito de maneira polar ou apolar. E esse polar pode ter graus de polaridade. Outro desdobramento da ligação covalente é a questão da geometria molecular. Como a ligação covalente é direcional, você vai gerar ligações com ângulos, geometrias específicas e por aí afora. E aí a gente encerra com a ligação metálica, que é uma ligação bem simples da gente abordar, né? A ideia de que os metais ficariam imersos numa banda de condução. O que seria essa banda de condução? Elétrons com energia alta, propensos a se movimentar no campo elétrico. Então, liguei o metal com uma tensão baixinha, né, uma tensãozinha bem pequena, você consegue fazer ele conduzir corrente por conta disso. A condução térmica é também explicada pelos elétrons, né? Porque vamos pensar, qual é o principal processo pelo qual o metal conduz calor? É o processo de condução propriamente dita, material. Por que o metal é tão bom condutor? Térmico, agora falando de calor, né? Porque como os elétrons têm movimentação, como os elétrons já estão se movimentando ali, vamos colocar uma palavra meio tosca, mas assim,
os elétrons já estão frouxos, né? A energia térmica propaga mais rapidamente. A gente vai falar sobre isso na parte de termologia, né? Definir fluxo e tal. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, com isso, a gente encerra a parte de ligações.